Suyin é um garoto estiloso e cheio de marra, com poderes sobrenaturais que o tornam o mais forte do mundo. Agora, ele está numa missão para salvar o mundo, no topo da pirâmide do estágio 0, cercado por milhões de zumbis, esqueletos e monstros mortos-vivos que estão loucos para dar um jeito na sua bunda ilegal. Enquanto os monstros correm em sua direção, tipo na invasão da Área 51, ele chama seu gato One Quick para voltar, ativa seu buff atômico elemental e avança direto nos inimigos, matando-os como NPCs burros. Ele avança para o centro com 2 lâminas flamejantes nas mãos e se pergunta quantos dias se passaram desde que começou a batalha para proteger esta pirâmide. Nisso, arqueiros mortos-vivos disparam uma chuva de flechas contra ele, mas ele pula, desvia de todas e começa a cortá-los, diminuindo seus números. Enquanto corre por aí, perdido em pensamentos, ele percebe que alguns dos mortos-vivos se combinaram em monstros gigantescos, e agora está cercado por um grande grupo deles. Com todos em posição, ele se senta e ativa seu golpe supremo, 1000 sepulturas, invocando lápides gigantes infundidas com magia de luz, matando muitos deles. Depois pula para continuar sua matança, como o Giga Chad que ele é. Mas Sudin nem sempre foi tão legal e forte. Para descobrir como ele chegou a esse ponto, você terá que voltar um ano inteiro para a época antes da Nação do Fogo atacar. Naquela época, Subian era nada mais que um garoto órfão, nojento, estúpido e fedorento, que vivia sozinho e estudava numa escola de elite construída sobre o cemitério de otakus degenerados, seus sonhos e waifus 2D. Ele achava que sua vida nunca daria em nada de bom, tipo todo mundo que não assiste aos resumos do Animan. Mas as coisas mudaram quando descobriu que o golpista do príncipe egípcio, que pede 100 mil dólares para fugir do país e promete dar 10 bilhões, é na verdade seu avô misterioso, e lhe deixou 10 bilhões de ienes para gastar em jogos online. Nosso pobre protagonista estuda na academia particular Tingnu e mora no dormitório masculino do campus. Os pais dele saíram para comprar um cigarrinho e nunca mais voltaram, então ele teve que crescer sozinho, trabalhando em todo tipo de bico para se sustentar. Ele passa a maior parte dos dias trabalhando em bicos e sendo zoado por idiotas que não gostam do seu vício em jogos. Numa manhã de verão, enquanto trabalhava como salva-vidas e jogava videogame por fora, uns valentões se aproximam e perguntam se ele viu alguma gata de cabelo rosa por ali. Ele diz que não sabe do que eles estão falando, e eles dizem que ele deveria ser mais observador como salva-vidas. Suigon diz que não sabe nadar e só limpa a piscina, então um dos valentões decide ser um babaca e joga o gato dele, Wonkoi, na piscina, mandando-o ir limpar. Suigon pula imediatamente para salvar Wonkoi, mas se afoga junto com ele. Na próxima vez que abre os olhos, se vê no chão ao lado da piscina com seu amigo, Rancho, esperando-o acordar. Ele pergunta se ele o salvou, mas ele diz que quando chegou, ele já tinha sido tirado, e quem o salvou foi Rika Ria. Ria é a única filha do vice-presidente da Godgrave Tech Company, uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos e eletrônicos do país. Ela é a garota mais rica, inteligente e bonita da escola, com uma fila de simps sempre correndo atrás dela, prontos para lamber seus pés. Mas antes de seguirmos, vamos apreciar o fato de que Rancho conta tudo isso enquanto segura a namorada nos braços como um Rizzled. Deixe um like no vídeo para ganharmos um Riz Boost do Rancho, o Rizzler, para que ele se lembre da última coisa antes de se afogar e recorde ter sido beijado por uma gata de cabelo rosa, ficando vermelho como um simp. Uma noite, enquanto trabalhava como segurança, ele se depara com um casal safado tentando esquentar as coisas no cemitério ao lado do campus da escola. Ele pergunta se pode participar, mas acaba assustando-os e fica triste por perder mais uma chance de perder a virgindade. Depois de limpo na bagunça que deixaram, ele se senta ao lado de um poste de luz, com sua configuração de jogo usual, de onde rouba eletricidade para jogar a noite toda. O jogo, Dungeon Sentry, é a próxima tentativa da Blizzard de roubar todo o seu dinheiro e futuro financeiro, tornando-o um MRP Pay to Win, baseado em habilidade, e Suion está totalmente dentro. Sendo o gamer fedorento e suado que ele é, Suion tem jogado este jogo todas as noites desde o dia do lançamento, e já grindou muito mais níveis do que o necessário para zerar as fases finais. Sem limites de nível, ele agora joga como um personagem nível 180 chamado Gwyn, vestindo apenas um colete, cachecol, cueca e um capacete estúpido na cabeça. Sem equipamentos de alto nível, ele se tornou uma lenda urbana, tipo o Potit pelado de Elden Ring, que consegue solar o dragão supremo nível 99 em meros segundos com seu bastão estúpido. Todo mundo acha que ele é muito legal, mas na verdade ele é só um gamer pobre e suado, sem dinheiro para gastar no seu jogo favorito. Então ele grinda a noite toda como um nerd. Depois de matar o dragão supremo, ele decide verificar uma nova masmorra para farmar mobs. Enquanto olha em volta, ele ouve uma gatinha de cabelo rosa correndo e gritando como se estivesse sendo perseguida por um monstro cogumelo fedorento. Ela usa seu feitiço de água no monstro, mas não faz porra nenhuma, porque todo mundo sabe que tipo grama é mais forte contra Pokémon tipo água. Suigon decide exibir suas habilidades e entra com seus ataques de gelo e físicos, derrotando o monstro facilmente. Depois de ser salva, a garota se aproxima e se apresenta como uma jogadora nível 11 chamada Ray, e pergunta sobre o ID dele no jogo. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, o computador dele desliga e ele olha pra cima para ver que a fiação do poste de luz está pifando.
Depois disso, Wong Quai olha para a burrice dele enquanto ele decide subir no poste de luz para consertar a fiação. Mas então ele vê a gata de cabelo rosa da escola, Ri, abrir as janelas do quarto dela no dormitório feminino, que fica do outro lado do muro do cemitério. Ele começa a encará-la como um pervertido, mas a amiga dela, Maki, o derruba do poste jogando um travesseiro nele, pensando que ele é um stalker assustador. Na manhã seguinte, enquanto limpava as janelas da escola como um bico, ele vê Raya sentada no banco com a colega de quarto jogando o jogo favorito dele no laptop dela. Ele dá uma espiada na tela e percebe que ela é a pessoa por trás da Rei nível 11 que ele salvou na noite passada, e fica super animado. Pela primeira vez na vida, é uma garota fofa de verdade por trás de um amigo de jogo, em vez de um homem gordo e desagradável de meia idade. Nisso, Rancho o pega encarando o rei como um simp e diz que se apaixonar é bom, mas ele deveria saber que ela é alguém acima das estrelas, já que todos na escola a idealizam, então ele deveria ter cuidado com o que almeja. Mais tarde naquela tarde, enquanto jogava no quarto do dormitório, ele recebe um pedido de amizade da Rei, e fica super animado com aquela energia de simp beta. Depois disso, pelos próximos meses, eles jogam juntos e se tornam muito bons amigos no jogo. Mas um dia, Rei diz que se pergunta como ele é na vida real, e Sujin pensa que não é possível que eles se tornem amigos na vida real também, porque ele está sempre ocupado com seus bicos estúpidos, é um estudante pobre sem família, e eles praticamente vivem em mundos diferentes. Ele deseja que esses dias continuem para sempre, que ele possa passar um tempo com Rei no jogo, mas tudo muda um dia, quando a Nação do Fogo ataca. Uma noite, todos os jogadores do jogo recebem uma notificação dizendo que este jogo, Dungeon Century, será descontinuado. Suigon fica realmente deprimido, e na manhã seguinte ele vagueia pela escola sem rumo, sentindo que sua vida acabou. Com os servidores do jogo sendo desligados, suas aventuras com o Rei chegarão ao fim, e ele voltará a ser o perdedor solitário que sempre foi. Ele passa o dia trabalhando em seus bicos e se arrastando na depressão, tipo todos vocês na seção de comentários até a noite cair. Por outro lado, o vice-presidente Yuki se senta com sua filha, Ri, e lhe dá uma caixa especial. Ele diz a ela para mantê-la segura, e se algo ruim acontecesse, ele queria que ela seguisse as instruções dentro da caixa. Ri pergunta o que ele quis dizer com isso, e ele diz que é apenas uma medida de precaução, e que nada vai acontecer. Ele então explica que Dungeon Century cumpriu seu propósito como protótipo, e um novo jogo que mudará este mundo está prestes a começar. Então ele se vira e diz que ela deve estar triste porque finalmente encontrou um amigo de quem gostava no jogo, e Ri fica vermelha como um tomate. Depois disso, o pai dela sai e vai para o escritório para participar de algumas reuniões sobre o anúncio do novo jogo. Mais tarde naquela noite, Rick entra no jogo e espera Gwen ficar online também. Enquanto está sentada na taverna, ela ouve falar de um item escondido no jogo chamado Flor do Canto Noturno, que pode conceder qualquer desejo. O jogador está falando sobre uma piada, se perguntando se eles poderiam impedir os desenvolvedores de desligar os servidores se a encontrassem, e riem disso. Algum tempo depois, Sugin corre para seu poste de luz e entra no jogo para encontrar Rei. Ela diz que só resta uma semana antes que os servidores sejam desligados, então ela quer passar o máximo de tempo possível aventurando-se com ele. Sugin toma uma dose de Copium e pensa que pra ela, ele é apenas mais um amigo online em um dos jogos que ela joga, e é só isso que ele é pra ela. Assim que o jogo terminar, ele não poderá mais encontrá-la assim e fica triste. Eles andam e conversam sobre o jogo, e antes de sair, Ria lhe fala sobre a Flor do Canto Noturno e diz que quer encontrá-la antes que o jogo termine, custe o que custar. Sendo o gamer simp suado e bundão que ele é, Suyeon diz que a encontraria com ela, e eles fazem uma promessa de fazer isso antes que o servidor seja desligado. Enquanto isso, a GGT anuncia o lançamento do próximo grande jogo MMO Online, chamado Gravebuster. Os jogadores serão ladrões de túmulos que caçarão vários tesouros escondidos em cada fase. E para sugar a alma da galera, o jogo terá um novo sistema onde sua força financeira será sua força máxima também. O que basicamente significa que é capitalismo, e se você é pobre, boa sorte. Quanto mais dinheiro um jogador gasta no jogo, mais forte ele se torna. Além disso, todos os jogadores que se registrarem para jogar receberão um console especial gratuito chamado Sibei, que é especificamente projetado para jogar Gravebuster. Assim, uma semana se passa e chega o dia em que Dungeon Century celebra seu grande evento final. Ri entra no jogo e espera Gwen vir ajudá-la a encontrar a Flor do Canto Noturno, mas o relógio continua correndo e ele não aparece. Por outro lado, Suigon passa o dia inteiro trabalhando em bicos e se sentindo deprimido. Enquanto isso, o velho Yuki senta em seu escritório, vendo seu jogo chegar ao fim, em preparação para a obra-prima de sua vida, Gamebuster, assumir. Todos os itens e moedas de Dungeon Century serão transferíveis para Gamebuster, então os jogadores antigos já teriam uma vantagem sobre os novatos. Mas o que Yuki espera é que alguém encontre o item escondido antes que os servidores sejam desligados. Grai anda pelo campo de flores do canto e começa a procurar o item escondido sozinha. Então um jogador tipo monstro enlouquece e arruína todo o evento, matando outros jogadores e roubando todo o equipamento deles. Eles logo chegam ao campo de flores do canto e atacam Ria também. Ela tenta revidar, mas o avatar do inimigo se transforma em um monstro de tentáculos, e todos nós sabemos o que isso significa para garotas de anime.
Enquanto isso, Sujin está atrasado devido a um pequeno acidente no caminho, mas finalmente senta a bunda na frente do computador e entra no jogo. Ele vai à taverna para encontrar Rei, mas o lugar está destruído, e por uma mensagem gravada, ele descobre que Rei foi sozinha procurar a flor. Ele corre pela cidade destruída e finalmente chega ao campo de flores do canto e encontra Roy deitada no chão, com todo o seu equipamento chique desaparecido. Ele a pega nos braços e olha para baixo tristemente com lágrimas nos olhos, enquanto ela se desculpa por não ter conseguido encontrar a flor para ele, segurando uma flor amassada e quebrada nas mãos. As lágrimas dele caem na flor e de repente ela começa a brilhar e floresce em uma flor do canto noturno. Ambos olham para ela com admiração, mas então o monstro de tentáculos agarra Ri e rasga um buraco em seu peito, tornando-a a primeira membro Chibi da gangue dos Donuts Mortos. Enquanto isso, Suiden cai com a flor do canto noturno nas mãos, enquanto os servidores são desligados e o jogo chega ao fim para sempre. Por outro lado, uma gata ruiva entra no edifício GGT e na sala do velho Yuki. Ela se senta na mesa dele com uma arma apontada para sua cabeça careca e diz que por ele ser um colega de trabalho, ela ficaria triste em matá-lo. Yuki pergunta se ela está fingindo ser alguma ladra que estava de passagem e o mata, e chama isso de sem graça. Ele ainda pergunta se é a ideia do presidente Link e diz que com certeza parece uma ideia de terceira categoria que ele inventaria. Ela então pergunta se ele não vai dizer a ela como abrir o túmulo, e ele manda ela ir se foder, e que nunca ajudaria ladrões corajosos como eles. Com isso, a garota o chama pelo nome e se refere a ele como o último guardião do túmulo, e o agradece por todos os seus serviços antes de atirar nele. Na manhã seguinte, Suiden caminha em direção à escola com sua bicicleta quebrada, e percebe um coiote correndo para a névoa. Ele o chama e vê Rei segurando o gato nos braços e acariciando-o. Ele passa silenciosamente por ela, mas então ela diz que ele foi quem a protegeu no jogo todo esse tempo, e pergunta se ele a permitiria agradecê-lo. Ele diz que não merece, porque não pôde fazer nada quando importava e nem chegou a tempo, como prometido. Ela diz que está tudo bem e pergunta se ele a protegeria no novo jogo, Grave Robber, e ele fica super animado ao ouvir isso, e diz que sim, e acaba quebrando o guidão da bicicleta e a faz rir da sua bunda desajeitada. Mais tarde naquela manhã, o edifício GTC está cercado por carros de polícia e barricadas enquanto investigam o caso de assassinato do vice-presidente Yuki. Suken fica extremamente chocado ao descobrir isso de rancho durante a aula e corre para o dormitório de Ria porque o pai dela acabou de morrer. Ele encontra a Mac na porta e ela diz que algumas pessoas da empresa vieram mais cedo para buscá-la, pois há muita papelada e arranjos a serem feitos para o funeral. Então ela ficaria fora por algum tempo. Durante o funeral, as pessoas lamentam o destino da jovem Ria, e correm rumores de que o velho também havia contraído uma grande dívida. O caso de assassinato chega ao grande canal de notícias e o presidente da DGC, Ling, faz um anúncio público e diz que não vão ficar parados até capturarem o assassino, enquanto a assassina ruiva está no mesmo palco, atrás das cortinas, e olha para a onda mentirosa e política dele. Por outro lado, Su olha as notícias na net, e enquanto olha o retrato de Yuki, ele tem um flashback de brincar com ele quando era pequeno e diz que o conhece de algum lugar. Alguns dias depois, Rei liga para Sugin para ele ir visitá-la em sua casa. Depois de trocarem cumprimentos, ela tira a caixa roxa e a entrega a ele com uma carta em cima. Sugin a pega e começa a ler, e descobre que é uma carta do pai dela, Yuki, instruindo-a a dar a caixa a Sugin. Ele a abre para ver o que havia dentro e encontra um cubo. Ele coloca o dedo na tela e ela inicia uma sequência de identificação, logando-o como Rico Sugin, e diz para ele esperar enquanto o sistema inicia. Eles se perguntam por que o velho queria que ele tivesse este console, e então Ria lhe diz que ela não é realmente a filha biológica de Yuki. Ela foi adotada quando era muito jovem e não sabe nada sobre seu verdadeiro pai. Nisso, um carro preto entra e sua empregada vem e lhe diz que ela tem alguns convidados, e Ria se desculpa e sai, e encontra dois homens perguntando se ela era filha de Yuki. Enquanto isso, o sistema carrega no Sibai de Sugin, e ele o pega para ver do que se tratava. Ele olha para a tela e descobre que agora tem 10 bilhões de ienes em sua conta de jogo e pensa que deve ser um erro. Nisso, uma gravação começa a tocar e acaba sendo do velho Yuki, que diz que ele é o homem que criou Ri e que também é seu verdadeiro avô. Ele então diz que ele pode não se lembrar, mas é tudo verdade, e a razão pela qual ele o deixou com a herança é porque ele quer que ele use esse dinheiro para que ele e Ri possam viver felizes para sempre. Suigon começa a corar como o simp que ele é e começa a sonhar com Ri sendo sua esposa, mas então Yuki diz que há outra coisa importante que ele também deveria saber. Os verdadeiros pais de Ri eram amigos com o mesmo objetivo, mas os inimigos os alcançaram primeiro e os assassinaram. É por isso que ele adotou Ri como sua própria filha para protegê-la, mas agora que ele se foi, ele quer que ele use essa herança para protegê-la. Nisso, Sugin ouve o grito de Ri lá fora e ele vê que os dois homens estão forçando-a para dentro do carro e dizendo que ela deve ir com eles ao escritório para acertar a enorme dívida que seu pai morto deixou para trás. Sugin olha para aquilo e corre escada abaixo e diz para eles pararem ali mesmo. Com isso, ele começa a correr em direção a eles, pronto para brigar, pensando que venceria com o poder da Plot Armor, mas leva um chute na bunda de um dos caras que então se aproxima e o espanca no chão como um pedaço de lixo.
Vendo sua bunda patética apanhando, Ri fica muito triste e diz a eles que irá com eles e fará o que quiserem. Quando o cara para de chutá-lo, Suiden agarra o pé dele e implora por mais. Quer dizer, ele diz para eles pararem e diz que pagará a dívida por ela. Ele descobre que a dívida é de 500 milhões de ienes e começa a correr escada acima para pegar o dinheiro de seu Saibei. Mas então ele descobre que a moeda do jogo não pode ser trocada por dinheiro real. E não sei por que isso é um choque para ele, mas ele fica surpreso com o fato. Nisso, ele ouve a voz de Sujin e olha pela janela para vê-la sendo levada no carro preto enquanto ela o agradece por tentar ajudá-la, apesar de ser um fracote. Enquanto o carro se afasta, ele começa a chorar e pensa no sorriso de Ri, e no tempo que passou jogando com ela, e no fato de que quase conseguiu as bênçãos do pai morto dela para se casar com ela. Com o poder do Simping e um desejo intenso de perder a virgindade, ele decide persegui-los em sua bicicleta. Os homens no carro dizem que é bom que ele tenha levado uma boa surra, e que isso deveria ter trazido sua bunda delirante de volta à realidade. Mas então eles o ouvem correndo atrás deles em sua bicicleta, enquanto grita o nome de Ri como um pato furioso. Ri abaixa a janela e olha para ele. Ele diz que a salvará, custe o que custar, e ela diz que estará esperando por ele. Mas então, o motorista fica de saco cheio do romance estúpido deles e pisa no freio. Sugin acaba ficando na frente do carro deles e então eles o atingem por trás e o fazem bater brutalmente na beira da estrada. Ri se encolhe em seu assento em desespero, enquanto os dois homens lá dentro riem da burrice dele. Mas então, um cara encapuzado se teleporta de repente para o carro e surpreende a todos. O motorista pergunta quem ele era e o cara se apresenta como Silicone, usando sua habilidade para matar os dois e ainda bater o carro deles. Suigon se aproxima e pergunta quem ele era e o que fez com Ri. Silicone diz que tem uma mensagem para ele, que o Sr. Temujin o estará esperando em Gravebuster, e então ele some da cena como Houdini, antes que o carro exploda. Mais tarde naquela noite, Sugin se deita em sua cama no quarto e tenta ativar o console do jogo, mas não funciona por algum motivo. Ele então se joga para trás e pensa em tudo o que aconteceu, se perguntando que jogo é esse tal de Gravebuster que Yuki criou. Além disso, quem era aquele cara, afinal, e pra onde levou Ri? Todas essas perguntas inundam sua mente e ele se sente sobrecarregado. Mas, nesse instante, seu Seabe começa a brilhar verde e uma beleza de cabelos verdes com atributos generosos surge sobre ele. Ele fica surpreso e pergunta quem ela era e por que estava ali. Ela diz que é Twin Star e está ali porque ele a chamou como seu mestre. Ele diz que ela errou o número do quarto, mas Twin Star nega e então os teletransporta para dentro de Gravebuster, na fase 34. Após ser teleportado, ele olha em volta e se pergunta se aquilo era Gravebuster, e então a vê tonta no chão. Nesse momento, ela é coberta por fumaça e se transforma em duas criaturinhas fofas, e Sujin se pergunta se essa é a forma real dela. Enquanto isso, 3 outros jogadores aparecem na mesma fase, mais longe de Sujin. Eles se preparam para saquear o tesouro e começam a explorar o lugar, enquanto Sugin cutuca Twin e Star, se perguntando o que estava acontecendo. Nesse instante, uma criatura gigante em forma de pirâmide emerge da areia e pergunta quem perturbou seu sono. Com isso, somos teleportados para a cena de introdução do jogo e aprendemos sobre o mito da criação. Há muito tempo, uma deusa todo-poderosa criou este mundo. Depois disso, ela deu a própria vida para criar muitas outras vidas e ficou exausta. Com tudo em ordem, decidiu entrar em um sono eterno dentro da tumba imperial e sua morte deixou para trás um grande poder. Seu nome era Deusa Bango. De volta à localização de Sugin, a aparição da pirâmide gigante assusta Twinstar, que se transformam em suas versões digitais e entram em seu Seabe. Lá dentro, elas se apresentam como as guias do jogo e desejam boa sorte antes de fugir. A pirâmide ouve isso e diz que não o deixará ir embora, e agora o testará para ver se ele é digno de se tornar um guardião de tumbas. Sua missão é afastar quaisquer intrusos ao seu lado e proteger esta fase deles. Mas então, ele olha para baixo e nota Sujin se afastando, dizendo que não dá a mínima para ele. Assim como vocês, espectadores, não dão para a vida social de vocês. Ele diz que não tem tempo para essa palhaçada, mas a pirâmide retruca que isso deve significar que ele não se importa com Riku-Ri e não quer salvá-la. Ele diz que se não passar no teste, não poderá salvá-la, e isso deixa Sujin furioso, que se vira para perguntar como ele sabia disso. Nesse instante, um raio de energia massivo passa zunindo por trás dele e vai em direção à pirâmide, mal impedindo que seu traseiro fedorento virasse torresmo. Felizmente, o ataque erra o alvo e passa pela pirâmide, e Sujin pergunta o que foi aquilo. Por outro lado, vemos os 3 jogadores de antes mirando na pirâmide à distância. A loira gata diz ao irmão mais novo e Sniper, Eu, que eles erraram, mas o próximo acerta com certeza. Depois disso, ela diz à garotinha, Ferin, para ir em frente e agir como distração para os inimigos? De volta a Suigon, a pirâmide diz que os saqueadores de tumbas já começaram a atacar, e ele deve derrotá-lo se quiser passar neste teste. Suigon diz Elk, e então manda ele começar logo, e a pirâmide diz para ele se preparar. Depois disso, dispara um laser verde no chão e invoca uma garota gato sexy chamada Shastia. Ela é a encarnação do deserto, e após ser invocada, ela se vira para o rapaz e pergunta se ele era Suion.
Quando ele confirma, ela diz que estava esperando por ele e pula nele como uma raposa, roubando seu primeiro beijo. Suigon fica animado, mas então tudo se esvai quando ele começa a ter um flashback, lembrando de uma memória antiga de sua infância com Yuki, de quando ele lhe deu seu cachecol vermelho. Ele se lembra que Yuki era realmente seu vovô e começa a ficar sentimental. Shastia diz que eles conseguiram quebrar o selo de suas memórias e fica muito feliz, e nesse instante, a pirâmide também se manifesta e diz que é hora de revelar sua verdadeira forma. De repente, o compartimento superior da pirâmide se abre e de dentro o rico Yuki sai flutuando num tubo de ar. Ele se apresenta como seu avô e diz que, embora tivesse muitas identidades na vida real, sua única identidade verdadeira sempre foi a de ser o vovô de Subien. Nesse instante, Tive usa sua habilidade de invocar cartas, Coração de Centopeia, e envia um monte de insetos nojentos em direção à pirâmide. Enquanto isso, Farin lança uma série de explosões no local usando sua espada explosiva, e então monta em uma das centopeias em direção a Sugin. Todos pensam no tesouro e nas recompensas que ganharão nesta fase, e dizem que ficarão ricos depois disso, preparando-se para disparar outro tiro de energia na pirâmide. Enquanto isso, Yuki explica que ele é os dados que o Yuki real salvou neste jogo antes de morrer na vida real. Todos então correm para dentro da pirâmide, e Yuki o leva para a cabine do Guardião, feita especificamente para esta fase oculta, o Gigante Guardião Yuki 34. Ele então prepara o gigante para ativar e espera, enquanto Farin ataca a pirâmide com um forte corte explosivo de sua espada e a corta ao meio. Mas acontece que, na verdade, a pirâmide apenas se abriu para revelar o verdadeiro Gigante Guardião que estava no subsolo. O Gigante Guardião emerge, destrói instantaneamente algumas centopeias e deixa Forens com medo de sua energia de macho alfa. Por outro lado, Rei acorda de um pesadelo onde ela falha em salvar Suigon de se afogar no outro dia, e se encontra trancada em uma cela com uma jovem a vigiando. A garota joga um vestido para ela e diz para se preparar para a purificação, e então a leva para uma lagoa com algumas sereias que a ajudam a tomar banho. De volta ao campo de batalha, Suijin e Shastia estão dentro do Gigante Guardião, mas continuam tão noobs quanto estavam fora dele. Sem ideia de como controlá-lo, eles são bombardeados pelas centopeias e por Farin, que pensa que aquilo é apenas um monte de sucata. Enquanto isso, Suigen e Shastia lutam para aguentar todos os ataques, e Yuki reflete sobre a origem do mundo, explicando que guardiões de tumbas e saqueadores de tumbas lutam pela tumba da deusa há mais de 1000 anos, mas originalmente ambos os lados tinham os mesmos poderes. Ele então diz que os guardiões de tumbas existem para combater saqueadores de tumbas, que querem espalhar destruição e obter o poder da deusa para si, e é seu dever proteger as tumbas, o poder e o mundo. Mas com o tempo, o número de guardiões de tumbas só diminuiu, a ponto de agora serem menos de um punhado. Enquanto isso, EU termina de carregar seu canhão e dispara outro raio Kamehameha massivo no Gigante Guardião, conseguindo derrubar uma de suas pernas. O gigante cai no chão e Shastia se preocupa, mas Sujin parece ter um plano. Ele diz a ela para derrubar o canhão de longo alcance primeiro. O gigante se posiciona com sua arma enquanto Shastia assume o controle da mira e do disparo. Sugin escaneia a área e localiza a posição de EU e Phoebe, e diz a ela para mirar com calma e depois atacá-los. Com tudo alinhado, Shastia dispara o tiro e lança um forte raio de energia vermelha em EU. Ele começa a gritar de medo e molha as calças, mas então o raio de energia é refletido por um monte de cartas de diamante e volta para atingir o gigante. Acontece que foi obra da Phoebes. Ela diz que é hora de contra-atacar e ativa a carta de hipnose do clube. Com isso, ela lança vários clubes no ar, e o feitiço domina a mente de Shasha, que começa a atirar nos clubes no ar sem pensar. Ela usa tanto a habilidade que agora resta apenas um tiro, mas Suiren a impede a tempo e a imobiliza. Enquanto isso, Ferin e as centopeias continuam atacando o gigante e alguns dos robôs centopeias até conseguem entrar no robô e começar a danificá-lo por dentro. Nesse instante, Feed chama Farin e diz para ela se proteger, pois EU está prestes a soltar o maior peido de energia de seu canhão que o mundo já viu. Lá dentro, Suin se vira para pedir ajuda a Yuki, mas o vê deitado no chão, pronto para dar seu último suspiro. Ele pergunta o que estava acontecendo e Yuki diz que era apenas os dados do Yuki real e agora seu tempo está acabando, então ele não deve ficar triste. Dito isso, ele diz a Sujin para proteger a tumba de Bango, e que protegê-la é a única forma de salvar Ria também, e então diz que ele é o último dos guardiões de tumbas antes de desaparecerem efeitos digitais. Sugin fica extremamente triste por perder seu vovô justo quando havia recuperado suas memórias dele, e começa a gritar como um protagonista de anime, e com isso, seu cachecol começa a brilhar, indicando que a armadura de roteiro foi ativada. Ele faz um plano e coloca Twin Star no comando do frenesi de tiros de Shasta, que está sob controle mental. Depois disso, ele sai do robô montado numa das centopeias e corre direto para Phoebe vindo do céu.
Farron tenta alcançá-lo para ver quem ele era, mas cai na armadilha como uma boba, pois ele sinaliza para Twin Star fazerem Shasta atirar nos clubes à sua frente e derruba Farron com isso. Depois, ele coloca algumas cartas de diamante refletoras no caminho e faz com que o raio de energia reflita nelas, atinja os pés e a elimine também. Ele então fica no ar em cima de uma das cartas refletoras, e faz Yu duvidar do que vê. Ele diz que pensou que todos os guardiões de tumbas tinham sumido, mas ele diz que o último ainda está vivo. Yu sobe em seu canhão e atira em Sugin, mas ele usa outra carta de reversão do Uno, e faz o raio de energia refletir de volta em Yu, eliminando-o também. Depois disso, ele estava de volta ao gigante, e Shasta diz que ele passou no exame, e agora ele é o último guardião de tumbas. Ele diz que só conseguiu fazer isso porque ela e as estrelas gêmeas o ajudaram, mas ela diz que ele fez um ótimo trabalho e então se despede, pois seu propósito terminou. Com isso, ela o abraça, e a Shastia, junto com o gigante e o palco inteiro, desaparecem partículas digitais, e Sujin cai em um poço escuro de vazio digital. Mas assim que ela se vai, uma louca com cabelo rosa e arma aparece atrás dele e diz que estava se perguntando quem iria enfrentar, mas acontece que ele é apenas um bebezinho. Ela diz que ele não é o último guardião de tumbas, e que é o direito dela, e o derruba com seu rifle. Após ser baleado por ela, Suiden é desconectado do jogo e teleporta de volta para sua cama. Ele verifica o peito em busca do ferimento de bala, mas ele cicatriza rapidamente e ele volta ao normal. Ele então recebe uma ligação em seu cube e atende para ver quem era. O cara do outro lado da linha se apresenta como Temujin do clã Totem e diz que o estará esperando em Gravebuster antes de desligar a ligação. Depois disso, Sugin recebe uma imagem dele mostrando Ria deitada na cama, totalmente vulnerável, e ele começa a se preocupar com a segurança e bem-estar dela. Com o lançamento de Gravebusters, o mundo inteiro agora entrou nessa moda louca. Ser caça-níqueis e ricaço é a nova moda, e vemos muitos novatos entrarem com mais de 100 mil ienes para comprar equipamentos bons e usá-los para chamar a atenção das garotas. No dia seguinte, dentro do jogo, na fase 35, Minas Douradas, vemos Phoebe e seu grupo se encontrarem com seu líder autoproclamado, Lobo Selvagem, o Cringe Lord, e chamam sua equipe de Caçadores de Ouro. Eles são um grupo de jogadores que miram especificamente em noobs e os caçam por todos os seus itens de ouro. Eles esperam num ponto quente e ficam de olho em presas frescas, e eventualmente acabam com uma equipe de patinhos gordinhos correndo com equipamentos novos. O cara gordo derruba um monstro e faz um pouco de ouro. E enquanto todos o enchem de elogios, Feed se aproxima deles junto com Furin e diz que encontraram um grande tesouro nas minas à frente, mas os monstros os atacaram. E agora ela está com medo. Ela tenta usar seus charmes para transformá-los em gados e os faz segui-la até as minas. Chegando lá, eles perguntam onde estão os monstros e ela diz que eles devem ter fugido ao ver seus equipamentos novos. Mas os monstros dentro da mina os atacaram e roubaram mais de 3 milhões de moedas. Ouvindo isso, os gados gananciosos correm imediatamente para a mina, enquanto Furin olha para suas bundas moles e suspira. Uma vez no lugar, Eiyu usa seu cajado e os prende numa jaula de energia. Nesse instante, o senhor Kringlead pula e diz que agora vai pegar tudo o que eles têm. Por outro lado, Suiden vai à biblioteca da academia e pesquisa sobre o novo jogo. Ele quer encontrar mais informações sobre Temujin e os totens para ter uma pista sobre He. E nesse instante, Rancho o encontra na biblioteca e diz que tem a pessoa certa para ele, apresentando sua nova namorada grandona. Ele diz que, apesar da aparência, ela é viciada em jogos e participou do beta fechado também, enquanto o Suvian se pergunta o que aconteceu com o gosto do amigo. De toda a pesquisa que faz, ele descobre que atualmente o mundo de Gravebuster é governado por um homem chamado Tigre Negro, que é o chefe de uma organização chamada Precious. Precious é um grupo enorme de garotos ricos, e eles usam sua riqueza para roubar dinheiro e itens de outros jogadores e usá-los para controlar o mundo. Mas recentemente, alguns grupos estão surgindo para lutar contra a Precious. Entre eles, um se chama Totems, e é governado por um cara chamado Temujin. Ele é um homem aterrorizante que fará de tudo para conseguir o que quer, e é retratado como um vilão. Mais tarde naquela noite, Suhyun olha para a foto de Ri que Temujin lhe enviou e pensa no fato de que ele faria qualquer coisa para conseguir o que quer. E começa a ter ideias loucas e rola na cama como um pinguim bobo. Enquanto isso, Hwai acorda em seu quarto e é abordada pelo próprio Temujin. Ele diz a ela que ela terá tudo o que quiser, basta pedir, mas ela não pode sair de lá. De volta ao mundo real, Suhyun vai ao dormitório feminino e faz uma visita a Maki. Ela diz que ninguém sabe onde ela foi e parece que ela simplesmente desapareceu. Ele olha para o laptop de Ri e decide trazê-la de volta, e diz a Maki que ela retornará em breve. Depois disso, ele ativa seu console e chama Twin Star antes de dizer que está pronto e se teleportar para o jogo com ela. Enquanto isso, o Sr. Kringalurat e sua equipe estão fazendo uma festa no lobby dos jogadores depois de saquear mais de 1 milhão de ienes dos novatos. Ele diz que atacar noobs com muito dinheiro é a melhor estratégia, e Phoebe diz para ele falar mais baixo porque não soa nada legal falando isso em voz alta. Nesse instante, Furin aponta para um cara grande e feio, sentado em trapos na mesa à frente deles. E diz que vai lá ver o que estava acontecendo com ele. Ele mais tarde volta com a informação de que o cara era o líder dos generais.
que era uma das equipes principais da Precious. O grupo dele foi aniquilado por uma louca que surgiu do nada e os despojou de todos os seus pertences. Eles acham que é loucura e dizem que deve ser informação falsa e que devem ter tido um conflito interno e uma briga. Depois disso, todos saem para outra caçada e prendem mais um grupo de 3 novatos. Grinvalurd saca sua espada e esfaqueia um deles. E de repente, todos os seus itens e dinheiro começam a ser drenados de suas contas e transferidos para de Kringliar. E ele lhes diz que quando a conta de um jogador zera, ele é desconectado à força e sua conta é eliminada. Depois de despojar um deles, ele se prepara para fazer o mesmo com os outros, mas nesse instante alguém atira na jaula de longe e a quebra. Os novatos fogem, e Kringler aponta a espada para o atirador e pergunta o que estava acontecendo. Acontece que ela é a mesma louca que atirou em Suigon da última vez, e ela diz que está ali para caçá-los. Farion começa a luta disparando várias explosões com sua espada, e Phoebe em EU segue com um ataque combinado de reflexão e raio de energia. Mas a louca desvia de tudo como se fosse o Batman, e tem a armadura de roteiro de um protagonista de anime. Ela aterrissa na frente de Kringlord, mas Phoebe e os outros a cercam e mandam ela largar a arma. Ela olha para as caras de tacho deles e diz, ok, e larga a arma para ativar um feitiço de jaula gravitacional que os prende a todos. Ela então pula para fora e aponta a arma para Kringlord e diz para ele entregar os bens. E ele começa a chorar como um bebê e diz que ela deveria ir pegar os itens do grupo dele porque eles são muito mais fortes e valiosos. Ele a deixa se aproximar muito com sua atuação de covarde, e então a esfaqueia com sua espada assim que ela se vira. Ele a chama de estúpida, enquanto Phoebe e os outros os chamam de lixo por tê-los vendido. A louca diz que é uma espada que transfere o poder financeiro de uma pessoa para outra, e pelo que ela sabe, tira do jogador com menos poder e dá para o mais rico. Ele diz que sim e revela que, apesar da aparência, vale mais de 50 milhões de ienes, mas então fica surpreso ao olhar a conta dela. E acontece que ela é uma das 5 jogadoras no jogo com contas acima de 100 milhões de ienes. As 5 bilionárias. Ela olha para ele e diz que não se importa de dar o ouro a ele, se ele conseguir carregar, e então joga um tijolo enorme de ouro nele, tipo Madara Uchiha, e mata o personagem dele na hora. Depois disso, ela pula e entra em sua carruagem e Phoebe pergunta o nome dela. Ela diz que seu nome é A Coletora, e ela é uma mulher que vive apenas para matar saqueadores de tumbas como eles. Depois disso, ela vai embora dando uma risada louca e se afasta, enquanto seu nome chega aos altos escalões da Precious, e eles decidem derrubá-la. Enquanto isso, dentro da base dos totens, seu membro, Retret, apresenta a Mudin uma baía vermelha que ele havia encomendado e ele diz que com isso poderá mostrar a Precious que eles também podem ser imprevisíveis. A garota ninja Chibi, Koshiriko, olha para ele e pergunta se ele vai dar pra Ri, e diz que ela é inútil agora que Yuki morreu, mas Silicone a impede e manda ela se acalmar. Temudin a ouve, e diz que sabe que ela não entende o verdadeiro valor de Riku Ri, mas ela entenderá em breve no futuro. Depois disso, ele veste Rei com uma roupa bem ousada e a presenteia com uma baía vermelha, e a convida como nova membro dos Totens. Enquanto isso, vemos Suhyun voando sobre uma arena na fase 10, chamada Portão de Batalha Gêmea. Ele quer conhecer o organizador dessas batalhas, chamado Lalong, porque ele também é responsável pelos cursos de iniciantes. Enquanto voa, Ino avista um garoto, Takashi, subindo pela lateral da arena. Ele oferece uma carona, fazendo Twin Star levá-los, e descobrimos que Takashi é um órfão pobrezinho que mora com a irmã mais velha, Mai-kan. Eles vivem na Pindaíba e mal conseguem sobreviver. Takashi ouve falar desse novo jogo e descobre que dá pra ganhar uma boa grana jogando. Pra mim, parece mais um golpe de pirâmide digital, mas Mai-kan dá um empurrãozinho e se vira nos 30 pra conseguir um console CBA para os dois. Eles jogam e treinam pra caramba, e Takashi consegue uma arma que o permite tirar fotos e guardá-las lá dentro pra aumentar o poder. Depois disso, ele pode usar as memórias dessas fotos como combustível pra criar armas mais fortes e usar habilidades poderosas. Um dia, Mikan fica doente pra valer, e Takeshi está aqui para levar o prêmio da vida real de 10 milhões de ienes, mais um familiar de Leopardo das Neves de gelo no jogo, que é a recompensa por vencer o torneio do presidente Lao Long. Suigon, um dos 5 bilionários do jogo, sobrevoa a arena, evitando a taxa de 50 mil ienes. Lá embaixo, rola uma batalha entre o autoproclamado melhor mago de gelo, Viking Mamute, e o autoproclamado número 1, mago gélido EU. Phoebe e Farin olham a arena, se perguntando sobre os títulos autoproclamados e metidos à besta, tão animados quanto a Rei sonhando com Suin. Logo a batalha começa e EU ataca o Viking com estilhaços de gelo, mas ele avança, balançando o machado como um macaco. A coisa tá feia pro EU, mas na real ele tá iscando o Viking para criar muitos estilhaços de gelo e ficar no centro, assim ele pode usar a magia para congelá-lo com os pedaços e vencer a luta.
Enquanto tudo isso passa na cabeça dele, Twin Stars pergunta a Takeshi quem vai vencer, e Takeshi diz que nenhum deles, porque ele é o cara. Ele usa o álbum para se equipar com armadura, e a Twin Star solta os dois pela transformação repentina. Takeshi cai em cima do Yu e o nocauteia na hora. Depois, ele desafia o Viking e os comentaristas a confirmarem que, segundo o regulamento oficial, se um intruso desafiar os participantes, ele também se torna um. Com isso, Takeshi e Sujin são inscritos, e a batalha contra o Viking começa. Takeshi usa o álbum e o transforma num martelo explosivo gigante, mas o Viking é forte demais, e Takeshi só apanha pra caramba. Suigon fica meio perdido, mas descobre que Takeshi faz isso pela irmã doente, e que ele está perdendo as memórias dela enquanto luta. Ele sente pena e decide lutar em seu lugar, tipo um verdadeiro macho alfa sigma. A princípio parece que ele vai entrar e derrotar o Viking como um bad boy qualquer, mas acaba tendo que desviar dos ataques, rezando pra Deus para não ser nocauteado. Logo, o Viking se cansa e usa sua magia de gelo, congelando suas pernas. Sugin se debate e tenta de tudo para sair, mas não funciona. O Viking se aproxima com seu machado parrudo para a estocada final. Nisso, Twin Star pula, bloqueia o golpe com as mãos nuas e diz a Sujin que é melhor ele pagar por isso depois. Ela empurra o Viking e diz para ele se preparar para ver a forma real dela. Então, ela se transforma como se fosse virar um dragão de duas cabeças, mas em vez disso, volta a ser Twin e Star, as duas bolinhas fofas. O Viking os acha fofos e os pega nas mãos, mas Takeshi pula e os salva, dizendo que um herói salva garotas, e ele ainda tem vontade de lutar. Ouvindo o pirralho falar como um adulto, Twin e Star ficam felizes e se transformam de volta em Twin Star. Ela agradece Takashi por salvá-los, e então se transforma de verdade dessa vez, virando um dragão de duas cabeças. O presidente Lao Long checa os documentos e confirma. Ela é um familiar de besta túmulo humanoide de alto nível, ultra raro, o dragão de jade de duas cabeças classe S. Todos se perguntam como um amador como Sugin domou um familiar de tão alto nível. Twin Star decide acabar logo com isso. Encerra a batalha atirando no Viking com seu sopro esmeralda, transformando-o em cristal antes de esmagá-lo em pó e reivindicar a vitória. Com isso, eles vencem o torneio. Sujin dá todos os prêmios a Takeshi e decide ir para a próxima fase, o curso de iniciantes do presidente Lao Long. O presidente, por sua vez, se pergunta quem é Sujin, e se preocupa se ela é companheira daquela louca que solou o torneio inteiro há muito tempo pensando na colecionadora. Sujin vai para o curso de iniciantes e encontra dois novos jogadores. Ele tenta ser amigável e os cumprimenta, mas o cara de cabelo roxo o ignora com aquela pose de metido à besta, enquanto o godinho amante de música parece reconhecê-lo como o garoto pobre que vive fazendo bicos da sua turma. Descobre-se que o nome dele é Cha, presidente do conselho estudantil e colega de classe de Sujin, mas ele não se lembra dele, pois Sujin vive dormindo ou trabalhando, então não tem muitos amigos além de Rancho e seu amigo imaginário Timmy. Nisso, uma garota de pele clara e que adora chamar a atenção se teleporta para o palco e se apresenta como a treinadora deles para este curso, chamada Rin. Ela chama todos pelos nomes e revela que o cara de cabelo roxo se chama Titan. Ela os guia pelo palco rochoso e diz que a lição será aqui, em batalhas reais. Explica que são restos de uma tumba de 100 anos, saqueada até não sobrar nada depois que os saqueadores de tumbas derrotaram seu chefe. Shaw olha em volta e nota um monte de monstros escondidos nas sombras, perto dos penhascos, e pergunta a Rin sobre eles. Ela diz que são macacos túnel, e explica que são bem rápidos e espertos. Para a lição, eles têm que derrotar todos. Shaw sugere trabalharem juntos, mas Titan olha para ele com desprezo e diz que fará do seu jeito. Nisso, eles se viram e notam um grupo de macacos túnel correndo na direção deles. Os monstros pulam neles na hora, mas Rin os chuta para trás com um combo estilo Sanji, e começa a explicar o básico do jogo. Ela diz que todo mundo que se registra recebe um item único, o item Buster, e essas são suas armas. Sha tira suas armas e revela uma lâmina circular dourada, olho da tempestade, enquanto Titan empunha uma manopla chique, punho de metal. Sha pergunta a Suijin sobre seu item Buster, mas ele o dispensa, dizendo que não é nada legal como os deles. Nisso, Rin os avisa que os monstros estão vindo e todos começam a lutar. Titan soca forte com seu item, e Rin também os ataca com sua espada, e ambos percebem que ataques físicos não funcionam nesses monstros. Suigan tenta também chutando um monstro de volta ao penhasco, e nota que não sofreram dano. Sha pergunta como derrotá-lo se ataques físicos não funcionam, e Rin diz que terão que derrotar o líder primeiro, um macaco gigante de 3 olhos, o grande macaco túnel. A magia dele é o que torna a armadura dos outros macacos túnel tão forte. Sha pergunta como derrotar aquela coisa, mas Titan avança como um verdadeiro Shad, e soca o grande macaco para baixo com o punho.
Depois ele o esmaga no chão e segue com um soco reto, transformando o monstro numa pilha de ouro. Todos o olham maravilhados, e Sha diz que já viu aquele movimento em algum lugar. Com o macaco-chefe derrotado, Rin começa a cortar o resto como uma princesa da espada. Xia imediatamente vira um simp por ela e dança pelo campo de batalha com a arma em volta dele como um bambolê, cortando alguns inimigos também. Assim, eles logo limpam a área e Sujin pergunta se passaram no curso de iniciantes. Shaw reclama, dizendo que quer ser mais mandado pela Rin, como o simp que ele é, mas Rin diz que para completar o curso eles devem derrotá-la, e joga algumas kunais neles. Sujin desvia bem fácil enquanto Titan invoca um familiar e bloqueia o ataque. Xia fica surpreso e diz que colocou uns 500 mil ienes da mesada no jogo, mas não tem como ter comprado um familiar com isso, e pergunta a Titan se ele encontrou monstros e economizou para comprar. Titan o ignora como sempre, então ele se vira para Sujin e diz que considerando que ele vive fazendo bicos, deve ser pobre, então não espera que ele tenha colocado dinheiro no jogo. Depois de zoar ele por ser pobre sem querer, ele diz que a família dele é rica, então vai garantir que vai colocar mais dinheiro no jogo para ficar mais forte e protegê-lo também. Depois Rin diz para ele parar de falar tanto e tirar com a faca da cabeça. Shaw olha para cima e nota que foi atingido por uma das facas dela de antes e cai no chão, pensando que tem um pouco do DNA dela dentro dele agora que ela o atingiu e começa a simpar como um virgão bobo. Depois, Rin se vira para Sujin, usa seu olho especial para checar a arma dele e pede para ele mostrar como funciona. Sujin diz que não é nada demais. Nisso, Titan ataca Rin e tenta derrubá-la de surpresa, mas ela desvia e pula para trás para invocar sua espada e se prepara para lutar. Com isso, ambos começam a chocar espadas e vira uma luta estilo Bleach, com eles voando no ar. Enquanto os observa, Cher percebe que Titan é um jogador profissional lendário, campeão mundial em 3 jogos de luta VR por 3 anos seguidos, mas este ano não participou de torneios, e agora está aqui. Ouvindo tudo isso, Titan olha para trás e pergunta aos dois se querem ajuda, já que não conseguirão avançar para a próxima fase sem derrotá-la. Sha fica animado e diz que vai vencer e confessar seu amor a Rin, correndo na direção dela. Sujin ativa sua arma, o cachecol corvo, e usa o item número 1, Primeiro Sangue Engajado, que o permite copiar a habilidade do primeiro a cair em combate. Ele pensa que é inútil até alguém ser derrotado, e espera alguém cair, mas então Xia o chama e mostra sua habilidade especial que o permite ficar invisível e o torna um convento, para que ele possa voar também. Com esse poder, ele decide se esgueirar até Rin e sussurrar o e-mail dele no ouvido dela, e começa a voar na direção dela, falando como um idiota. Por outro lado, Titan consegue empurrar Rin para trás e a deixa com 15% de HP. Ambos ficam frente a frente e se preparam para lutar, mas então Rin empurra a espada para trás e apunhala Sha, que vinha por trás. Com isso, Shang cai e é derrotado, mas Suin segura a mão dele e ouve seus apelos pervertidos e simplórios enquanto ele é desconectado do jogo. Depois disso, ele se levanta e encara Titan, dizendo que ele não pode derrotar Rin porque ela é invencível. Ouvindo isso, Titan fica bravo e diz que ele é o invencível e começa a lutar com ela como um maníaco. Enquanto isso, Suigan usa a habilidade especial de Shaw para ficar invisível e voa para o céu para procurar algo. Ele finalmente encontra, escondido num dos carrinhos de mina, e voa para dentro, revelando a verdadeira identidade da instrutora, Rin, como uma criança mais nova chamada Farron. A habilidade dela se chama Miragem Isca, e permite que a isca copie a aparência do jogador. Ele revela que descobriu porque antes Rin atacou Shaw de um lugar fora da visão dela, o que significaria que a Rin de verdade estava olhando eles lutarem de longe. Ele avisa Titan também, e isso marca a conclusão do curso de iniciantes para eles. E eles desbloqueiam o recurso do cartão de aliado. Farin explica que usando este cartão, eles podem formar grupos com outras pessoas e conhecer o status delas. Ela então pergunta a Sujin sobre sua verdadeira identidade e diz que acha difícil acreditar que ele é apenas um novato com um familiar forte e tanto conhecimento avançado do jogo. Ele diz que talvez conte a ela mais tarde e começa a se afastar. Mas então Titan pula e o ataca com o punho, e diz que também quer saber o quão forte ele realmente é. Suigon desvia do ataque e foge com Ferren para um prédio ao longe, e pergunta por que ela não está revidando. Ela explica que depois de usar sua miragem isca, ela não pode lutar por um tempo, e então pergunta por que ele a ajudou a fugir. Ele diz que quer formar um grupo com ela, mas ela o chama de pervertido por tentar namorar uma garotinha como ela. Mas ele faz uma aposta, se ele derrotar Titan lá fora, ela entra no grupo, e eles fazem uma promessa de mindinho. Nisso, Titan arromba o prédio e os atinge, jogando os dois pra fora com seu punho metálico massivo. Ele decide entrar no modo Berserk total, mas Sujin o impede, liberando sua técnica e usando a habilidade de Shaw, o Homem do Vento.
Com isso, ele usa dobra de vento e cria camuflagem com folhas para lutar. Ele combina com sua velocidade, voo e invisibilidade, e consegue pegá-lo de surpresa, fazendo-o pensar que está o atingindo no ar, enquanto ele se esgueira para um ataque de corte na perna. Titan fica bravo e tenta atacá-lo, mas então se sente exausto e cai de joelhos. Suiken diz para ele se render e acabar com essa luta estúpida, mas Titan diz que nunca vai se render a um camponês estúpido como ele, e então ativa a técnica suprema de sua arma, a lâmina de Tabutan, que transforma seu punho de metal num carro esportivo de luxo. Ele fica muito bravo com Suijin e carrega seu carro com 100 milhões de ienes antes de decidir jogá-lo direto nele e esmagá-lo. Suikin aceita o desafio, fica na frente de Furin como um escudo e diz para ele vir beijar a bunda dele. Titan pisa no acelerador e corre direto para Sujin, mas para sua surpresa, ele o atinge e parece que bateu numa montanha, e o carro rebate depois do impacto e voa no ar. Farinho lembra, neste mundo o poder financeiro é o supremo. Ninguém com menos grana derrota alguém com mais. Ela se pergunta quem Sujin é, e como ele tem tanto dinheiro que um carro carregado com 100 milhões não fez porra nenhuma com ele. Su diz que não pode contar, mas que Titan perdeu toda a riqueza e será forçado a sair e ter a conta excluída. Mas então percebem que o carro carregado sem dono vai explodir como uma bomba atômica, e Sujin a cobre como um verdadeiro Chad. Quando abrem os olhos, se encontram presos debaixo de um carrinho de mina virado. Sujin pergunta sobre a habilidade dela de identificar itens e diz que é bem legal e que adoraria tê-la na equipe. Ele a faz se sentir útil e diz que vai colocar o e-mail dele no CB Pilip dela, mas ela diz que já tem e-mails demais, então ele deveria dar a ela outra coisa. Nisso, o FBI envia a colecionadora do subterrâneo para investigar o que Sujin estava prestes a dar a Ferren, e ela o joga para fora do carrinho de mina. Ela sai do chão e diz a Sujin que estava se perguntando se ele faria o curso de iniciantes ou não, mas pensar que ele estava flertando com a ralé enquanto se escondia debaixo de um carrinho de mina. Ele é bem danadinho. Sujin se levanta e começa a se aproximar dela, dizendo que também tem perguntas. Mas Faron diz pra ele ter cuidado, pois ela usou seu olho de sonda para escaneá-la. Normalmente um jogador com totem divino teria uma chama azul, mas ela tem 10 dessas. Ela então continua dizendo que a única jogadora que ela conhece com essa habilidade é a colecionadora, uma das 5 bilionárias do jogo. Sujin segura o cachecol e pergunta o que uma bilionária faz aqui. Mas então a colecionadora atira em Ferron com uma bala de pelúcia especial, que a transforma numa boneca e a faz dormir por alguns minutos. Ela diz que queria falar com ele em particular, e foi por isso que fez isso, e atira nele com uma bala de monstro nojenta também, que abre a boca dele e entra no estômago. Ela explica que essa mulher é chamada de Dragão Salsicha, e também é a chave dele para salvar Ri. Ele pergunta se ela sabe onde Ri está, e ela diz que ele não deve acreditar em nada que Temujin diga a ele, e que ele deve usá-lo para entrar na sede do Totem. E uma vez lá dentro, o Dragão Salsicha dirá a ele onde Ri está exatamente. Ela então entra em sua carruagem e parte enquanto ele pergunta onde Temujin está. Ela diz que ele não deve se preocupar porque Temujin o encontrará sozinho, e então derruba um dos assassinos do Totem que estava seguindo Suitin de longe. Nisso, Ferren também volta a si, e Suijin explica tudo a ela. Ele então se aproxima do assassino do Totem e pergunta onde Temujin está, mas quando ele o ignora, Suijin usa a habilidade do vento e passa por ele como Goku, um Ultra Instinto. O cara diz que não foi ordenado a responder e decide ir embora, mas quando Suijin o persegue, ele mostra quem é o verdadeiro chefe, desviando de todos os ataques e revidando com suas lâminas duplas. Sugin pensa que não vai conseguir desviar, mas então Farin pula e o salva. Depois disso, o homem entra no modo super velocidade e desaparece da vista deles, e Sugin pergunta a Farin por que ela veio ajudá-lo. Ela diz que não pode deixar um membro da equipe dela morrer assim, e ouvir isso o deixa muito feliz. Nisso, o assassino retorna e começa a se mover ao redor deles com suas lâminas em super velocidade e os ataca várias vezes. Depois disso, ele chuta Ferren para trás, mas Sugin a salva com sua super velocidade e ambos notam o número 32 escrito nas mãos, como um contador digital. Eles imaginam que deve ser o número de vezes que ele os cortou e decidem que deve acontecer algo quando um certo número for atingido. Apesar disso, Suvin decide pular pra frente como um idiota e se corta mais uma vez, e isso o faz ser desconectado à força do jogo. Depois disso, ele joga sua lâmina em Faron, mas ela bloqueia com sua arma. Ela pensa que vai funcionar, mas até isso conta como um corte, e ela também é desconectada à força, com um temporizador de 24 horas antes que possam fazer login novamente. Uma vez fora, Sugin recebe uma ligação de um número desconhecido e pensa que deve ser Faron, mas descobre que é na verdade Temujin. Ele diz a ele que se ele ainda quiser salvar Ri, então ele deve fazer o que ele diz. Enquanto isso, no edifício corporativo GGC, uma reunião secreta do conselho é realizada entre os líderes da organização que lidera o jogo, a Precious.
eles decidem que o jogo caiu nas graças da galera, e com isso estão prontos para a fase final e superar o temido estágio 0. Com Dark Tiger, um dos 5 bilionários do jogo, sentado no trono, Precious é a organização mais influente, e para sua missão ele tem 16 pessoas, seus braços direitos. Todos os seus bens combinados dizem que ultrapassam a marca de 2 bilhões de ienes, e com isso, eles se reportam ao Dark Tiger, avisam que os preparativos estão a postos e que estão prontos para partir para cima do estágio 0. Dark Tiger pergunta sobre o festival no estágio 18 amanhã, e eles dizem que já enviaram os anéis de teletransporte por e-mail a todos os jogadores. Mas tem um pepino e tanto, o contador de Guardiões da Tumba, do nada, pulou de 0 para 1, o que significa que outro Guardião da Tumba deu as caras. Ouvindo isso, Dark Tiger ordena que encontrem e matem este guardião custe o que custar. Na ligação, Timothy diz a Sugin que está mantendo a Ria de refém bem guardadinha, então ele não precisa se preocupar com a segurança dela, tá tudo sob controle. Além disso, um festival será realizado no estágio 18 em breve, para agitar a galera. É um festival para quem zerou todas as fases do jogo, sem deixar uma para trás, e também uma espécie de aquecimento para a grande conquista do estágio 0. Para conquistar essa fase, ele vai precisar dar um jeito de encontrar um jogador chamado Nishikaze. Sugin pergunta como ele vai saber quem é essa tal de Nishikaze, e ele diz que vai saber na hora certa, sem erro. Com isso, ele desliga a ligação e o deixa de cabelo em pé, como sempre, sem entender nada, com a cabeça cheia de interrogações. Na manhã seguinte, Sugin acorda e nota uma galera reunida, fazendo um burburinho do lado de fora do dormitório dos marmanjos. Ele se pergunta o que era aquilo e se estavam dando em cima dela, na maior cara de pau, mas então descobre que a garotinha é ninguém menos que a Farin, a própria. E quando ela o chama para salvá-la, todos os outros garotos olham para o pobre coitado do Sugin e começam a chamá-lo de trapaceiro azarado, pegador e sem vergonha, lançando uns olhares de matar, de fazer inveja. Sugin a salva e a leva para o café da academia, para um lanche, e eles conversam sobre a equipe recém-formada, fresquinha em folha. Farron pede um monte de comida que custa uns 20 mil, sem dó nem piedade, enquanto o pobre Sugin, com o bolso furado, se preocupa com a conta, sendo ele um jogador que vale 10 bilhões de ienes. Uma fortuna. Nisso, uns valentões metidos à besta entram e o provocam por ter trocado a Ri por uma qualquer, uma Zé Ninguém, chamando eles de pobres e uns perrapados. Mas Farron se levanta e solta que ele vale mais de 100 milhões de ienes no Gravebuster, pra calar a boca deles, e manda eles pararem de encher o saco dele. Sugin pensa que, embora seja verdade, todo esse dinheiro não vale um tostão furado na vida real, mas então descobre que pode usar a moeda digital do jogo pra pagar a comida no café, na maior tranquilidade, e isso explode a cabeça dele, tipo, que bruxaria é essa? Ele usa seu CBEU e paga a comida, sem pestanejar, e os valentões ficam de queixo caído quando a garçonete diz que não pode dizer o número completo do saldo da conta dele porque é tão grande que a máquina nem consegue mostrar. É muita grana. Depois de empurrar 2 potes de miojo pra dentro da Farron, que não para de comer, ele a leva de volta pro quarto, colecionando ainda mais olhares de ódio pelo caminho e uns alvos na cabeça, tipo procurado pelo FBI. Mas uma vez lá dentro, ele conta a ela que o objetivo dele é salvar uma garota chamada Ri, que está em apuros, e que foi sequestrada pelo Temudin dos Totens, o vilão da história. Farin diz que vai ajudá-lo como sua parceira de equipe, pode contar com ela, e então ambos entram no jogo prontos para a ação. Eles chegam ao estágio 10, com suas 2 arenas imponentes, e encontram uma multidão de gente reunida, fazendo um burburinho. Farin diz que um evento vai começar em breve, para agitar a galera, e este é um dos pontos principais para receber os anúncios, tipo um telão. Ambos se sentam em uma taverna e Farin pede ainda mais comida, como se estivesse numa competição de comilões com Luffy, sem limites. Enquanto estão lá, Sugin ouve pessoas ao redor falando sobre o surgimento de outro bilionário no jogo que tem causado um reboot tanto na Precious quanto na Totem, sem distinção, e Sugin, todo pimpão, pensa que estão falando dele, o Maioral. Ele começa a se sentir o próprio Yonko, o chefão, e diz que talvez seja a hora de revelar sua identidade como o 6º bilionário, o segredo mais bem guardado, mas então aqueles caras começam a andar em sua direção e ele começa a suar frio, batendo o desespero. Mas pra sua surpresa, todos o ignoram e passam direto por ele até a saída e olham pra fora pra ver uma frota de pombos cagando anéis dourados nos jogadores, tipo chuva de ouro. Estes são anéis de teletransporte para o estágio 18, onde a festa vai rolar. E assim que todo mundo pega um, eles se teletransportam na hora, sem demora. Suji e Farron decidem ir também pra não perder a farra. E assim, num piscar de olhos, eles chegam ao palco. Do outro lado, Dark Tiger está sentado em seu trono, todo pomposo, e dá início à conquista do estágio 18, com a maior pompa. Ele pretende usar os jogadores mais fracos como bucha de canhão, um escudo de carne e osso, e os observa como um reizinho da lacração, todo metido à besta, enquanto os monstros do palco começam a despedaçá-los sem dó nem piedade. Então fala com um de seus oficiais, Bashida, e diz pra ele dar um jeito nos peixes pequenos, no Zé Ninguém, para que possam ir direto pro chefão guardião desta fase, sem enrolação. Bashida usa um combo de corrente elétrica com sua espada, tipo um raio, e evapora na hora todos os mobs chatos do palco em um único ataque, sem deixar rastro, deixando todo mundo de boca aberta, sem acreditar. Assim que os monstrinhos sumiram do mapa, o palco invoca seu chefão guardião, o bicho papão, que se revela um emomante poderoso chamado Aslan, que não é de brincadeira. À distância, vemos o assassino mascarado de antes, todo misterioso, ao lado de uma garota de cabelo roxo, observando a treta no campo de batalha. A garota é ninguém menos que a Nishikaze, e eles receberam ordens do Timo Sim pra esperar ali, de boa, até o último guardião dar as caras. De volta ao campo de batalha, os jogadores decidem se juntar pra cair em cima do Aisling e começam a atacar ele de uma vez só, sem dar trégua, arrancando um dos braços dele na hora, sem pensar 2 vezes. Mas então, Aisling começa a se regenerar como um vampiro, na maior velocidade, e o braço dele se forma do sangue ao redor, tipo mágica. Por outro lado, Sweetheart, o fofo, observa a batalha do alto de um pilar, todo tranquilo, mas então ele nota uma rachadura no espaço acima dele, tipo um portal, e se vira pra ver o que era e tem uma visão dos céus antes de levar um soco bem na cara da Nishikaze, sem aviso prévio.
Ele pergunta o que deu nela, qual é a da louca, e ela diz que o chefe mandou esperar por ele, mas ela ficou entediada, então resolveu aparecer sem mais nem menos. Farin diz a ele que ela é forte pra caramba, e Sujin também descobre que ela é a tal Nishikaze que o Temujin mandou ele encontrar, que coincidência? Ele pergunta qual era o objetivo deles e por que diabos sequestraram a Ri, mas ela diz que não se importa nem um pouco e tem certeza que ele também vai querer conhecê-la, pode apostar. Depois disso, ela usa sua habilidade e cria um espelho que se conecta diretamente ao quarto da Ria, tipo um portal mágico. Suigon consegue vê-la, mas não pode falar com ela, e a Ria também não consegue vê-lo, que pena, mas ele se sente feliz em saber que ela está bem, que alívio. Nisso, Nishikaze o ataca do nada, sem aviso prévio, mas ele desvia pra trás, na maior agilidade, e ela diz que o chefe dela disse que ele era forte, então ela queria tirar a prova, ver com os próprios olhos. Ela então usa sua habilidade de análise e escaneia o item Buster dele e confirma que é a onda de Rikuyuki. Que poder! Enquanto isso, Astellin está se divertindo horrores, matando jogadores como se fossem NPCs, que morrem como dano colateral, sem chance, e invoca sua legião de mosquitos sangrentos que atacam os jogadores também, tipo uma praga. Depois de matar os jogadores, ele os transforma em sangue e absorve toda a essência deles com sua hemomancia, para ficar ainda mais poderoso, um monstro. Nisso, ele nota uma luz vermelha brilhando no topo de um pilar, chamando a atenção, e pula dizendo que é a onda e o sangue que ele tanto esperava, a cereja do bolo, e confronta o Sujin, cara a cara. Ele aponta seu cajado para o rosto dele com um ar misterioso e diz que recebeu ordens para segui-lo e transforma seu cajado numa pequena chave antes de entregá-la ao Sujin, com um toque de mágica, dizendo que é a chave para o estágio 0, o grande segredo, mas antes de ir para lá, ele deve passar no teste final, a prova de fogo. Ele então reúne todo o sangue ao redor e se transforma em sua forma final, o temível Buda sangrento, um espetáculo. Ele então mostra um de seus pontos vitais, tipo um calcanhar de Aquiles, e pergunta ao Sujin se ele sabe o que é aquilo, tipo um enigma. Sujin pergunta se é tipo o ponto fraco dele, ou algo do tipo, na lata, e ele diz que é verdade, e eles terão que destruí-lo para derrotá-lo, sem escapatória, mas é também onde seus avós selaram as últimas de suas memórias, um segredo de família. Então, assim que ele o derrotar, vai recuperar as memórias do estágio 0, que maravilha, e aí sim poderá ir pra lá, sem impedimentos. Sujin aceita o desafio e avança, ativando seu cachecol de corvo, todo estiloso. Nishikaze explica que o item Buster dele lhe dá 7 gemas, cada uma com uma habilidade diferente, tipo um canivete suíço. As gemas que ele recebe ao ativar são embaralhadas aleatoriamente, tipo um sorteio, e ela ainda não tem certeza de qual gema faz o quê. É um mistério, mas a gente já sabe da primeira gema azul, a queridinha, que permite que ele copie as habilidades do primeiro inimigo a cair na batalha. Que roubado. Sujin deseja que uma gema poderosa seja selecionada com toda a força e fica feliz da vida quando se revela ser a gema vermelha, a braba. Aslan pede pra ele mostrar o verdadeiro poder de seu item Buster, sem medo, e então o soca com tudo, afundando-o no chão, sem dó. Nishikaze escapa de lá junto com a Furin, correndo pra salvar a pele, e descobrimos que Sugin bloqueou o ataque com uma espada chamada Lâmina Corvo. Que chique. Aslan diz que uma lâmina é inútil contra seu corpo que pode se regenerar, tipo um Wolverine, mas Sugin revela que é na verdade o Bankai do Ichigo, o poder supremo, e também triplica sua velocidade, além de ser afiada pra caramba, um perigo. Ele então o corta rapidamente e o deixa cair na poça de sangue sem chance de reação. Ele então o olha de cima e percebe que ele está tentando se regenerar, absorvendo sangue ao redor, tipo um sugador, e decide acabar com ele de uma vez por todas, antes que ele consiga se recompor. Ele pula com um ataque de corte na maior velocidade, mas Azaleen o bloqueia, o manda de volta e se fortalece ainda mais, crescendo mais alguns braços e virando um monstrão, um bicho papão. Ele então começa a atirar rajadas de energia das mãos, tipo um canhão, e Sujin tenta revidar, mas ele o soca com força e o manda voando de volta, quebrando sua espada no processo, que azar. Ele então revela o símbolo de Lotus no topo de sua cabeça, todo misterioso, e explica que em 80 segundos, se ele não conseguir pegar seu núcleo, todo o sangue em seu corpo vai explodir e ele vai morrer sem escapatória. Suijun olha para sua espada e percebe que um tipo especial de fumaça está saindo dela. Que estranho. Ele percebe que tem oxigênio concentrado e o usa para preencher todo o campo de batalha, tipo uma névoa. Isso dá a todos os outros jogadores na área um buff temporário de status, uma forcinha extra. Com isso, ele os atrai para atacar Aslan e serem derrotados por ele, tipo isca. Mas isso é tudo parte do plano dele, uma jogada de mestre. Ele então faz Aslan usar seu ataque supremo, o temível Plasma Dragon. Os segundos se esgotam. Ele o faz absorver todo o sangue dos jogadores derrotados, mas em vez de curar, o corpo dele explode numa poça de sangue enferrujado e Aslan é derrotado, que revira a volta. Suijin explica que usou um pouco de química para envenenar o guardião sedento por sangue, convertendo o oxigênio do corpo dele em ozônio. Que sacada. E agora ele não vai conseguir se regenerar nesse estado por um bom tempo. Vai ficar na geladeira. Ele pega o núcleo dele e pergunta como usar, tipo um manual, e a Selin diz pra ele levar pro estágio 0, e lá ele saberia o que fazer, sem mistério. Enquanto isso, todos os jogadores ao redor o olham com admiração por ter derrotado Aselin sozinho, tipo um herói, e pensam que ele também deve ser um bilionário, o cara é brabo. Enquanto os boatos começam a se espalhar, tipo fogo em palha, do nada, um grupo de homens mascarados chega à cena e se revela ser uma equipe chamada Silverbacks, os gorilas prateados. Os Silverbacks se revelam um grupo de milionários que trabalham sob seu líder, que tem mais de 100 milhões em bens, uma fortuna e tanto. Eles dizem ao Suiden pra entregar o corpo e pedem pra ele ir embora, senão vão dar uma surra nele e deixá-lo pelado, que ameaça. Mas Suiden manda eles calarem a boca fedorenta e voltarem no próximo mês para suas palhaçadas de mendigos. Que desaforo. Ouvindo isso, eles ficam furiosos e mostram a barra de bens deles, tipo, olha, a nossa grana. E revelam que todos têm mais de 1 milhão em bens e o chefão tem mais de 5 milhões de ienes. Que ostentação. Eles começam a balançar aquilo como uns macacos inseguros, se achando, mas Sugen diz que é bem pouquinho, uma miséria, e então tira sua vara e surpreende a todos, revelando que ele é um bilionário, o verdadeiro chefão. Com isso, ele vai para a topa entrada do estágio 0 e avisa que só ele pode entrar dali em diante, sem acompanhantes, e eles deixam Nishikaze e Faron para trás, esperando. Uma vez lá dentro, Suyon se encontra em frente a uma árvore de bordo, toda imponente, e sente uma certa nostalgia, tipo, já estive aqui.
Ele se lembra que este era o lugar onde costumava vir com seu avô, um cantinho especial, e então pergunta a Aslan sobre o método para desbloquear suas memórias, o segredo. Aslan diz pra ele comer a fruta do núcleo que está em sua mão, sem medo, e assim que ele faz, ele começa a ter flashbacks de sua infância, tipo um filme passando, onde seu avô usou o rei e a ofereceu para o ritual de selamento, e sugou todos os seus verdadeiros poderes dela. Que sacrifício. Ele então disse a ele que ela não teria nenhuma de suas memórias do passado, e isso também a libertaria de sua maldição. Que alívio. Mas para proteger os dois, ele deve selar as memórias de Sujin também, um sacrifício necessário, e então usa a fruta para selá-las, com um toque mágico, e então usa seu próprio sangue para criar um guardião para proteger a chave deste lugar, um guardião fiel. Este guardião se revela ser o próprio Aslan, que surpresa. E assim que o flashback termina, a história se completa. Aslan parabeniza Suyon por se tornar o último guardião, o escolhido, e diz que sua missão foi cumprida, e agora ele pode descansar em paz, com a consciência tranquila. Depois disso, ele lhe dá um novo equipamento como presente de despedida e o deixa sair, todo equipado. Por outro lado, os caras do Silverback contatam seu líder, que tem mais de 100 milhões em bens, o chefão da gangue, e contam sobre o aparecimento de um bilionário, a grande novidade. Eles dizem que ele está perto da entrada do estágio 0, bem ali, e o chefe deles diz para manter a conexão dele, a Preciosa, em segredo, boca fechada, e então atira em Suyon à distância usando sua habilidade de tiro de canhão de mapa, um ataque surpresa. Todos olham o ataque voar em direção à entrada e descobrem que é um ataque super poderoso, fora de série, que nem dá pra medir. O ataque se move cada vez mais perto da Furin e da Nishikaze, que perigo. Mas então, Suhyun sai do portal, todo imponente, e bloqueia o ataque com uma mão só, que moral. Ele explica que seu novo equipamento faz com que seu HP seja quase tanto quanto o HP de todos os jogadores combinados neste estágio, uma barra de vida infinita. E então diz que aquele ataque foi certamente poderoso, pois conseguiu tirar 1/5 de seus pontos de vida. Que estrago. Depois disso, ele pede a Nishika para deixá-lo falar com a Ri, nem que seja um oi, e diz para ela esperar por ele, que em alguns dias ele a salvará e tudo voltará ao normal, como num passe de mágica. Por outro lado, Silicone está ao lado de Ri, e diz a ela que em 5 dias o estágio 0 será ativado, a contagem regressiva, e se tudo correr bem, ele a transferirá para Suijin, como prometido, sem falhas. Depois disso, Nishikais diz a Suijin que o levará ao Timocin agora mesmo, sem demora, e eles começam a andar em direção ao portal dela, prontos para ir, mas então o líder do Silverback, o tal Monkey, pula na área e começa a atacar os jogadores, causando um alvoroço. Ele chama o sexto bilionário e diz pra ele vir lutar, senão vai matar todos os perrapados aqui em seu nome, que é Audácia. E invoca um macaco dourado gigante também pra esmagar todos no chão, tipo um King Kong. Suikin se sente culpado e pula pra lutar com ele, sem pensar 2 vezes, mas Monkey o coloca em posição e atira nele com uma explosão super poderosa, sem dar chance. Mas pouco antes dele soltar o tiro, no último segundo, o cara mascarado do totem entra correndo e muda a direção do tiro, atingindo seus braços e salvando Sugin. Que sorte! Ele então se aproxima dele e o cura usando seu título de doutor, tipo um médico de campo, e Nishikaze explica que ele se chama Purple e é um dos membros de elite deles, o cara é importante. Monkey fica ainda mais animado por ter gente forte pra lutar, tipo um desafio, e ele começa a lutar contra todos eles, sem medo, e revela que é um dos melhores jogadores, que está quase virando bilionário por um tris, e mostra seus bens como 999.999.999, uma fortuna que quase chega lá. Ele começa a atirar neles com uma metralhadora, sem parar, mas outros 2 membros do totem pulam na frente e formam uma barreira de gelo e madeira ao redor deles, mantendo a defesa firme e forte. Lá dentro, Suigon pergunta se Monkey não vai virar bilionário só de derrotar um monstrinho qualquer, tipo pegar mais uma moedinha, e eles dizem que em Gravebuster, seus bens são limitados a pouco menos de 1 bilhão, tipo um teto, e pra quebrar esse limite, eles devem ganhar um título de estrela solitária, que são super únicos e raros, tipo um troféu cobiçado, e ninguém sabe as condições pra conseguir um, eles simplesmente acontecem do nada, na sorte. No caso de Purple, ele tem um título super raro de doutor, tipo um gênio da medicina, e o ganhou criando mais de 10.000 poções de cura, do nada, na sorte. Já o mágico da madeira, ele obteve seu título dominando todos os elementos mágicos do jogo, um verdadeiro mestre. Eles então explicam que, ao se tornar um bilionário, os jogadores podem criar uma regra única para seus personagens, tipo um poder especial, e um exemplo disso é o Colecionador, que tem mais de 10 itens Buster, uma coleção e tanto. Suigen lembra que ele obteve seu título ao se tornar o último guardião da tumba, graças à Baía do Mar que seu avô lhe deu, que presente, mas não sabe qual habilidade especial ele ganhou com isso, é um mistério. Eles então dizem a ele que atualmente existem 10 jogadores que estão quase virando bilionários, por um fio, e Monkey é uma elite entre eles. O cara é fera, além de ter alcançado esse status no primeiro ano do beta fechado, que rapidez. Mas ele tem tentado obter seu título de estrela solitária desde então, e tem matado milhões de jogadores na esperança de conseguir, que loucura. Simplificando, ele é um macaco viciado em briga, um verdadeiro pitbull. Sugihan diz que mesmo que isso seja verdade, ele não pode simplesmente ficar parado aqui e deixar o macaco fazer o que bem entender. De jeito nenhum, porque ele tem que ir salvar a Ri. A prioridade é essa. De acordo com o contrato feito com Totem, seu avô, um acordo de peso, ele deve atuar como o último guardião da tumba e proteger o estágio 0 de ser conquistado a todo custo, enquanto todos os outros jogadores, incluindo a Precious, estarão contra ele e tentando conquistá-lo, uma verdadeira guerra. Ele então ativa sua habilidade e desta vez ele ganha a Gema Roxa, que sorte, que basicamente lhe dá super velocidade usando sua sombra e um Sharing Yam, com um super computador no cérebro, tipo um gênio. Usando essas vantagens, ele salva todos na barreira e se prepara pra lutar contra o Monkey todo corajoso, mas Nishikaze pros dois e diz ao Monkey que se ele está procurando alguém pra lutar, ela pode apresentá-lo ao chefe dela, o Timocin, que também é um dos 6 bilionários, o cara é poderoso. Monkey fica animado com a oferta e diz ao Sujin que não quer ofender, é só negócio, e mesmo que ele também seja um bilionário, o Temujin também tem totens, então derrotá-lo lhe daria mais recompensas, que vantagem. E com isso, todos decidem ir juntos para a base dos totens para encontrar o Temujin, o Giga Chad, o Maioral. E é assim que a primeira e a segunda temporada de Jin no Guardian chegam ao fim com chave de ouro.